bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Meu entrevistado de hoje é o Gustavo Faleiros, ele é editor executivo do site O Eco e jornalista formado pela PUC, mestre em Política Ambiental pela Universidade de Londres. Muito bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. O que é o site O Eco? Bem, o Eco é um site, né, uma agência de notícias de meio ambiente, nascida em 2004. O que muita gente não sabe é que o Eco, na verdade, ele é um projeto de uma associação maior, né, que se chama Associação Eco. Foi fundada pelo jornalista Marcos Sacorreia, também em 2004. Desde então, o principal projeto é o site O Eco, né, que muita gente conhece, mas ele tem diversos outros projetos, também atua na área de formação de jornalistas, de treinamento para jornalistas, e faz outros projetos de comunicação ambiental também. Há quanto tempo existe? O Eco existe desde 2004. A primeira edição, né, do site foi ao ar em agosto de 2004. E você está há quanto tempo lá? Eu estou desde 2006. Desde junho de 2006 comecei como repórter em Brasília. Eu era correspondente de política ambiental em Brasília. Que legal. E o nome O Eco, de onde vem? Então, o nome O Eco surgiu, na verdade, além do Marcos, na fundação do Eco, participaram o Manuel Francisco Brito Filho, o Kiko Brito, que hoje é diretor de comunicação do Greenpeace, e o Sérgio Abranches, que a gente conhece pelos comentários na CBN. Segundo eles, a ideia do nome surgiu porque existia um jornalzinho, eu acho que nos anos 80, anos 90, feito pelas escolas públicas do Rio de Janeiro, na época da Rio 92, eu acho que foi isso, voltado à questão ambiental, ele chamava O Eco. Então foi uma inspiração desse jornal de estudantes que fez com que o nome surgisse. Uhum. Os jornalistas que escrevem lá, eles são voluntários? A grande maioria não. Na verdade, a gente tem um time de colunistas que sim são voluntários, né? São pessoas que trabalham na área, pessoas que têm muita experiência, vêm de diversos meios de pesquisa ou da área de política, que trabalham como colaboradores. Mas os jornalistas e fotógrafos, a maioria das vezes, sim são pagos pelo trabalho que fazem. Assim, quantos jornalistas têm trabalhando? A equipe mesmo fixa é uma equipe pequena, né? A gente tem, acredito que 6 a 8 pessoas fixas trabalhando no Eco, mas a gente tem uma rede bastante grande de jornalistas no Brasil e nos países sul-americanos, assim, da Amazônia, que chegam até 30 jornalistas, incluindo também fotógrafos. Nossa, bastante, né? Bastante. A gente tem. Qual é o objetivo do site? Então, o objetivo do Eco principal é transmitir informação ambiental com ética e qualidade, né? Muitas vezes, quando a gente fala para as pessoas que nós somos uma ONG, né, que somos uma associação, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, as pessoas acham que nós somos uma organização ambientalista, mas na verdade a gente é uma associação sem fins lucrativos para fazer informação sobre o meio ambiente com qualidade. Essa é a principal missão. Dentro dessa missão tem outras questões que surgem, que é, por exemplo, você dar oportunidade para jovens jornalistas escrever sobre esse tema, ou formar jovens jornalistas. Tudo isso está um pouco dentro da nossa missão, mas eu diria que, se fosse para resumir numa frase, é isso: transmitir informação com qualidade e ética. Você acha que falta informação ambiental? Eu acho que falta muita informação ambiental. Apesar de que já aumentou bastante. Aumentou, né? Muito. Quando o Eco surgiu em 2004... Não se falava em 2004. Falava-se, mas não tinha muito essa coisa da resposta ao acidente. Vazou petróleo, aí tem matéria de meio ambiente. Teve acidente nuclear, aí tem muita matéria sobre o meio ambiente. Ou o desmatamento subiu, aí sim. Não tinha essa coisa de ser um assunto diário, na verdade. O que eu posso fazer, por exemplo? Também. Nesses 8 anos que a gente existiu, a questão evoluiu de uma forma inimaginável. Assim. Por um lado, a grande mídia começou a cobrir a política ambiental, quer dizer, todo mês tem notícias sobre desmatamento, todo mês tem notícias sobre crime ambiental, a questão do Código Florestal mostrou isso muito bem, né, que a política ambiental está realmente na grande mídia. E por outro lado, teve um crescimento da questão ambiental na vida das pessoas, né, as pessoas querem informações práticas, então querem saber o que elas podem fazer, como economizar energia, como reciclar o lixo. Então essa demanda por informação de qualidade, de informação prática, é muito grande. E aí que eu acho que a informação ambiental ainda precisa ser melhorada, ou onde a gente encontra a demanda, né? A qualidade dessa informação prática às vezes não é muito boa, então é o dever de todos nós, jornalistas ou comunicadores ambientais,
ambientais, cada vez mais melhorar a qualidade dessa informação. Né? Se alguém te sugere matérias, vocês acatam, vocês fazem matéria Claro. a pedidos? Eu acho que tem um fator muito importante no ECO, que é a comunicação com os leitores. Assim. As pessoas podem entrar nas matérias e deixar comentários, assim, falando, olha, por que vocês não estão investigando tal coisa? Vocês leem todos os comentários? Muitas das matérias que a gente já fez vieram nos comentários dos leitores. Outra forma é mandar um e-mail para editor@ueco.com.br. Também a gente lê esses e-mails e busca investigar as sugestões. E tem também uma partezinha lá, Fale Conosco, onde as pessoas podem deixar um comentário com sugestões de matéria. Tem um público específico? O povo está preparado para isso? Ou são mais pessoas ligadas ao meio ambiente que acessam o site? Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo ali. Por muito tempo, o site foi conhecido como um site de nicho, voltado para pessoas que trabalham com conservação, pesquisadores, ou pessoas que trabalham no IBAMA. Mas, graças, eu acho, à própria evolução do tema ambiental na sociedade, a gente vê muito estudante usando o site para fazer pesquisa. Pessoas também, tem dona de casa que quer saber alguma informação sobre reciclagem, às vezes manda um e-mail para a gente. Então, a gente tenta ser bastante amplo. Embora ainda é muito forte o pessoal que trabalha com pesquisa ambiental, gestão ambiental, buscar o site. Teve alguma matéria que foi mais marcante, assim, que se destacou entre as outras? Ou algumas matérias? Tivemos algumas boas matérias já no ECO, assim, que inclusive foram repercutidas na grande mídia. A gente conseguiu em primeira mão um estudo do IBAMA que dizia que as hidrelétricas no Madeira não eram viáveis. Não sei se você se lembra que o Lula reclamou desse estudo, falando que não dava mais para construir hidrelétrica por causa dos bagres. Ele xingou os bagres. Na verdade, o furo é do Lula. O Lula falou que reclamou dos bagres, a gente falou, tem alguma coisa errada aí. Aí a gente foi procurar por que ele estava tão bravo. E a gente descobriu que o IBAMA tinha feito um estudo dizendo que as hidrelétricas não eram viáveis. E isso criou um choque entre a parte da presidência e o IBAMA. Então, naquele dia, muita gente estava procurando o estudo, a gente botou a mão nesse estudo e o governo teve que fazer disponível o estudo por causa disso. Essa foi uma matéria marcante. E aí repercutiu nas outras mídias? Repercutiu nas outras mídias. Uhum. A gente fez uma matéria bastante polêmica, foi feita por um correspondente em Brasília, o Alden Borchardt, também em 2008, que a gente levantou uma denúncia de corrupção dentro do Ministério do Meio Ambiente, que também teve repercussão no Estadão e na Folha. Foi importante também essa matéria. E um caso que eu gosto bastante de citar foi um projeto especial que a gente fez sobre queimadas na Amazônia. Foi feito pelas repórteres Andréa Panzeres e Cristiane Pizibisques. Elas ganharam um prêmio. A Cristiane já veio aqui. Então, o projeto Trajetória da Fumaça, que ainda está no ar, dá para ver, na verdade, entrar no site do ECO, eco.com.br/Trajetória da Fumaça. Elas fizeram todo um especial multimídia, que elas saíram pela Amazônia filmando vários roceiros e pequenos agricultores que tinham que usar o fogo como um modo de agricultura, mostrando o impacto dessa atividade local nas emissões globais. Né? Muitos de vocês devem saber que as emissões de gases de efeito estufa do Brasil vêm principalmente de queimadas e desmatamento. Então, elas fizeram um especial muito interessante mostrando como era a vida dessas pessoas na Amazônia que necessitavam do fogo para produzir, né, alimentos, mas de alguma forma tinha uma relação com as emissões causadas pelo Brasil. Né? Então foi um especial muito legal, ganhou prêmio. Que legal. Nós foram receber lá em Copenhague durante a conferência, foi um momento marcante pra gente. Nossa, muito legal. Tem mais alguma outra que você lembra? Olha, Os tem amigos vão gostar. série de coisas aí, mas eu acho que eu destacaria mais o trabalho que tem sido feito nos últimos 2 anos do nosso projeto sobre a Amazônia. Né? Nos últimos 2 anos, além do site, o ECO, que tem essas notícias em português todo dia, a gente criou um novo projeto que se chama o ECO Amazônia, que é para fazer uma cobertura da chamada Pan-Amazônia, que não é só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia nos 9 países. Né? Então a gente criou uma rede de jornalistas que estão nesses 9 países, tem jornalista na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, na Guiana, e a gente criou um site em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Só que o gringo quer ver, a Amazônia. Então, contando o mesmo approach que a gente tem de cobertura no Brasil, né, conservação, política ambiental, a gente
ampliou e cobre a Amazônia como um todo. Que legal. Então tem uma resposta super legal disso, inclusive a gente, uma coisa que eu esqueci de contar quando a gente estava batendo aquele papo antes, que com esse projeto a gente conseguiu fazer uma parceria com o Guardian, que é o jornal inglês. Então eles reproduzem algumas dessas matérias nossas em inglês sobre a Amazônia no site deles. Então foi um feito bem legal pra gente, assim, Nossa, ter que conseguido legal. essa parceria. Muito legal, Também. parabéns. Quais são os valores propostos pelo site, o Eco? Então, o ECO, eu acho que ele tem a missão principal, como eu havia mencionado, é passar a informação ambiental com ética e qualidade. Mas eu acho que tem diversos valores que estão debaixo dessa missão que precisam ser destacados. Entre eles, fazer uma cobertura muito voltada para a questão da conservação, porque bicho, essa frase que a gente até colocou no nosso site é que bicho e planta não tem voz, entendeu? Para se defender numa sociedade. Então, nós de alguma forma somos as vozes dos bichos e das plantas para que elas possam ser defendidas, né? Então esse é um dos nossos valores. Um outro valor eu acho que é criar essa comunicação entre os especialistas e o grande público. Tem histórias fantásticas nesse meio ambiental de biólogos, pesquisadores, pessoas que trabalham no campo, conservando espécies que são muito interessantes e podem chegar ao grande público. Então a gente tenta criar essa ponte, chamando os pesquisadores para que escrevam para a gente, coloquem fotos, que eles alcancem o grande público. Então, acho que é legal incitar os pesquisadores a terem essa linguagem mais acessível. Né? E uma outra coisa que eu já havia mencionado é dar oportunidade não só para esses pesquisadores, mas para fotógrafos e jovens jornalistas, para que eles possam se aprofundar no tema. O tema ambiental é muito rico, mas ele precisa de um pouco de preparação, eu acho, para ser feito com qualidade. Então a gente ajuda e quer ajudar cada vez mais os jornalistas a cobrirem bem esse tema. Você falou do projeto o Eco Amazônia e tem também o Eco Cidades. Exato. O que é o Eco Cidades? Então, o Eco Cidades surgiu exatamente para atender essa demanda das pessoas por informação prática, e a gente acredita que a maioria dessas pessoas estão nas cidades, né, sobre mobilidade urbana, reciclagem, energias renováveis, arquitetura sustentável. Então, o Ecocidades abarca diversos desses temas, olhando muito também para a questão de comportamento, se tem relação com o consumo. O Ecocidades surgiu em 2010, né, então ele está completando um pouco mais de um ano agora, e ele faz bastante sucesso porque ele também cobre a parte de bikes, né? A gente tem um blog dentro do Ecocidades que chama Outras Vias, também uma parte toda de bicicletas, que a gente chama de Eco Bicicletas, que cobre o movimento cicloativista, tá ouvindo as propostas do pessoal das bikes para melhorar a qualidade de vida em diversas metrópoles, né? Então, eu acho que esse é um dos diferenciais do nosso projeto. Tem quanto tempo esse projeto? 1 ano e meio, mais ou menos. Se você entrar no site lá, o Eco, e clicar em cidades, dá pra ver todo... 1 ano e meio cresceu muito, né? Muito, Tanto muito. de ciclistas aí na rua em São Paulo. Impressionante. De final de semana é lotado. Parece qualquer avenida, parece o Parque Ibirapuera. É um movimento muito bem estruturado, um movimento de bikes e politicamente está tendo influência, né? A gente vê aqui na cidade de São Paulo o quanto a prefeitura responde às demandas dos ciclistas e eu acho que o nosso papel, no fundo, é participar desse debate, né? Porque é um debate que existe e é um debate que potencialmente pode ser benéfico para a cidade e a gente tem que participar. Eu acho que o Eco é um espaço para isso também. Que legal. O site Eco, com tantos anos aí, atuando, com tantos jornalistas competentes como os que você tem, e com tantos prêmios, vocês têm muita credibilidade, né? É possível as pessoas, outras mídias, replicarem as matérias de vocês, ou precisa de autorização? Tá? Então, a gente tem o projeto Outras Vias, por exemplo, que é esse blog sobre mobilidade em São Paulo, ele é o primeiro projeto Creative Commons. Ali a gente tem bem explicadinho como reproduzir. De forma geral, o conteúdo do Eco pode ser reproduzido sem fins comerciais. Então, em outros blogs, isso a gente é aberto. Outras formas de reprodução, parcerias, a gente pede que entre em contato no e-mail editor@oeco.com.br para a gente poder decidir.
A gente tem, eu vou falar aqui para vocês, uma discussão lá dentro se deveria tornar o site como um todo Creative Commons. Mas é uma decisão um pouco difícil, porque muitas vezes as doações que a gente recebe incluem fazer um conteúdo exclusivo dentro do site. Então é toda uma discussão um pouco inicial para a gente, mas meu ponto de vista pessoal cada vez caminha mais para que a gente possa disponibilizar a informação. Assim, acho que uma das nossas funções deve ser compartilhar a informação que a gente faz. Uhum. É uma nossa função pública, eu diria. Para finalizar, suas expectativas para Rio Mais 20. Eu quero saber um pouco do Código Florestal e Belo Monte, sua opinião. A Rio Mais 20 eu acho que vai ser um momento bastante importante no mundo todo. Assim. Eu acho que é um daqueles momentos, como foi em Copenhague, que o processo talvez seja mais importante do que o fato em si. Né? Uhum. A Rio Mais 20 vão ser 3 dias só em junho, né? De 20 a 22 de junho. Mas o processo que já está acontecendo agora, das pessoas se mobilizarem, discutirem, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho a pauta da Rio Mais 20 muito interessante. Uma pauta de economia verde e redução de pobreza é uma coisa que... São essas duas só, né? Eu acho que sim. Ontem saiu um documento principal deixando bem claro que são esses pontos. Uhum. A economia verde é uma coisa que evolui ainda muito no campo conceitual, mas passar para o concreto talvez seja um dos principais. O desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, economia verde, eu acho que se tornou uma forma de chamar a mesma coisa de formas diferentes. Uhum. Então eu acho que talvez a Rio Mais 20 permita que a gente possa ser mais prático nisso, mas é sempre complicado. Grandes conferências não pode se esperar muito. Vamos torcer que saia alguma coisa. Os outros temas, Belo Monte, Código Florestal, estão bem relacionados com a Rio Mais 20 esse ano. Assim. Acho que o mundo está olhando para o Brasil, porque o Brasil, na Rio Mais 20, está se colocando como um exemplo. Né? País que está diminuindo o desmatamento, país que tem a maioria da sua energia renovável. Mas tem muitos detalhes, eu acho, que precisam ficar mais claros. Eu acho que nem tem muito tempo da gente entrar nos detalhes do projeto, mas o que eu gostaria de falar sobre o Código Florestal e Belo Monte é um processo de falta de transparência, eu sinto um pouco, assim, tanto no Código Florestal quanto no Belo Monte. Talvez tenham havido pulos ou negligências no debate que não permitiram a sociedade participar de uma maneira transparente. Então, talvez a própria Rio Mais 20 nos permita rediscutir esses temas. Né? O Código Florestal, para terminar aqui, ele foi votado no Senado, vai ser votado na Câmara agora em março, e no Senado ele terminou com uma mensagem de que, na verdade, ele vai promover mais reflorestamento do que desmatamento. Mas ninguém sabe como isso vai acontecer, essa que é a verdade. Então a transparência deveria ser na discussão dos instrumentos que vão garantir que isso se torne realidade. Mais reflorestamento todo mundo quer, mas como fazer não está claro. Então é por aí que eu falo sobre transparência. Então, resumindo, não, você é contra. Pessoalmente, eu não sou contra rediscutir o Código Florestal. No momento eu me sinto bastante frustrado como brasileiro de como a discussão ocorreu. Assim, eu acompanhei no Senado e na Câmara e vi um rolo compressor. Assim, eu não vi uma discussão que incluísse a sociedade brasileira. Belo Monte, eu me tornei contra quando eu vi especialistas, não ambientalistas, dizerem que é um projeto inviável, economicamente viável e ambientalmente viável. Agora, eu quero deixar bem claro que isso é uma opinião pessoal. Assim, o ECO, como um veículo de mídia, mesmo sendo uma organização não governamental, ele é um veículo que faz cobertura jornalística até onde é possível imparcial. Então, lá a gente tenta descobrir as coisas em cima dos fatos e ver o quanto os dois lados estão defendendo a sua posição. Uhum. Eu acho que é por aí. Legal, muito obrigada, Gustavo. Gostei da conversa. Um bate-papo muito gostoso aqui. Está convidado para voltar quando você tiver novidades. Está convidado, tá? Legal. Obrigada e qualquer notícia mande aí pra gente. Tá bom, a gente fica em contato. Obrigada a vocês que assistiram. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.